Graças a Deus, meus irmãos, tudo bem? Vamos retornar aos nossos estudos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos aí numa série de aulas na nossa escola bíblica dominical, estudando as cartas de Paulo aos Coríntios. Nós vamos estudar a primeira carta, estamos já caminhando bem avançados nela, estamos chegando hoje no capítulo 9, e assim que encerrarmos, nós vamos iniciar a segunda carta, né? A segunda carta de Paulo aos Coríntios. A ideia é nós aprendermos com a igreja de Corinto como ser uma igreja que de fato vive o cristianismo em sua plenitude, naquilo que é necessário para nós. Por que a igreja de Corinto? Por que a carta de Paulo aos Coríntios? Porque a igreja de Corinto é uma igreja peculiar, pois ela tem muitas bênçãos, ela tem muita coisa boa de se observar, ela é muito abençoada. O próprio apóstolo Paulo disse que não faltou nenhum dom a ela, mas ela também é uma igreja cheia de problemas, cheia de falhas, cheia de erros, cheia de comportamentos equivocados, e o apóstolo Paulo vai corrigindo eles à medida do que ele vai escrevendo nas suas cartas. Por isso a gente entende que seja uma carta interessante para nós aprendermos como ser igreja, certo? Hoje nós vamos estudar o capítulo 9, o tema da nossa aula está passando na sua tela, é a liberdade da graça. Nós vamos estudar o capítulo 9, que está intimamente ligado com o capítulo 8 que estudamos na semana passada, embora o tema aparentemente seja diferente. A gente vai comentar isso mais para frente, mas tem-se a sensação de que o apóstolo Paulo mudou de assunto, mas na verdade ele está, como nós vamos informar, né, vamos apresentar nos argumentos da aula, e na verdade ele está apresentando um exemplo de prática do ensinamento do capítulo 8, certo? Então qualquer dúvida que você tiver ao longo dos seus estudos, você pode enviar para o e-mail que aparece aí na sua tela, vulmarjunior@ibopvh.com.br. Você também pode comentar nas nossas redes sociais em que nós publicamos essa aula, tá? Nossas redes sociais também vão estar aparecendo aí na sua tela. Nosso Instagram, nosso Facebook e nosso YouTube, o canal que você está provavelmente assistindo essa aula, é o canal principal que nós publicamos as nossas videoaulas da EBD. Você pode deixar nos comentários as suas dúvidas, você também pode deixar nos comentários no Facebook ou mesmo lá pelo Instagram na postagem de anúncio da aula. Então, fique atento aí, não fique com dúvidas, não fique com dificuldades, procure ajuda, nos informe, nos envie suas dúvidas, para que nós possamos solucionar as suas dúvidas, certo? Então, abra sua Bíblia aí. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou colocar na tela para você a organização do nosso estudo, a organização do nosso esquema de estudo. Está aí na sua tela. Nós estamos, nesse momento, ali na terceira etapa da carta. Hoje o apóstolo Paulo vai falar dos apóstolos e dos direitos dos apóstolos, certo? Mas para início nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ler o texto bíblico. Vamos ler todo o capítulo 9, então eu peço a sua atenção. Ele é um pouquinho extenso, são 27 versos, então preste atenção para você acompanhar a leitura. Eu estou lendo aqui na Almeida, século 21. O texto diz o seguinte: não sou livre, não sou eu apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não sois vós resultado do meu trabalho no Senhor? Se para os outros não sou apóstolo, pelo menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para os que me acusam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco esposa crente, como também fazem os demais apóstolos, irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar pelo sustento financeiro? Quem serve no exército à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite que ele produz? Por acaso digo isso apenas da perspectiva humana? Ou a lei também não afirma a mesma coisa? Pois na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi enquanto debulha o grão. Será que Deus está preocupado com bois? Ou será que de fato não diz isso por nós? É claro que é em nosso favor que isso está escrito, pois quem lavra a terra deve debulhar o grão com a esperança de participar da colheita. Se semeamos entre vós as coisas espirituais, será demais que de vós colhamos as materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não teríamos nós ainda mais? Mas nunca exercemos tal direito. Antes, tudo suportamos para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis que os que trabalham com o que é sagrado comem do que é do templo? E os que servem no altar participam do que ali é oferecido? Assim, o Senhor também ordenou aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho.
mas não tenho me servido de nenhuma dessas coisas, nem escrevo isso para que assim se faça comigo, pois para mim seria melhor morrer, ninguém irá invalidar essa minha glória. Mas se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois tal obrigação me é imposta. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Se, pois, o faço de boa vontade, tenho recompensa, mas se não é de boa vontade, estou apenas encarregado de uma tarefa. Então, qual é a minha recompensa? É que, pregando o Evangelho, eu o faço gratuitamente, e assim não me sirvo do meu direito ao Evangelho. Pois, sendo livre de todos, tornei-me escravos de todos para ganhar o maior número possível. Para os judeus, tornei-me judeu para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de todos os meios vir a salvar alguns. Faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar coparticipante. Não sabeis que, entre todos que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro não como quem tem alvo, e luto não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo e torno meu corpo escravo, para que depois de pregar aos outros eu mesmo não seja reprovado. Vamos orar então? Oremos. Senhor, dá-nos misericórdia, abre nossa mente agora para entendermos a Tua Palavra, dá-nos a sabedoria necessária para compreender aquilo que está sendo nos ensinado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, vamos ao texto, vamos entender exatamente o que está acontecendo aqui para nós aprendermos um pouco mais sobre a questão da liberdade cristã, que é o tema desse capítulo. Ele é uma continuação direta do capítulo 8, nós vamos perceber isso. Embora, como eu tenha dito, aparentemente o apóstolo Paulo está mudando de assunto, ele está falando agora de sustento, questão de sustento do obreiro, os direitos do apóstolo, ele vai falar um pouco sobre as características de um apóstolo dentro das entrelinhas do texto. Nós vamos tirar essas lições todas, mas o objetivo dele aqui é fazer uma aplicação do que ele ensinou no capítulo 8. Então, daí na sua tela, né, esse resumão, essa introdução inicial, nós percebemos o seguinte, que no capítulo anterior o apóstolo Paulo tratou da liberdade cristã, especialmente dentro do contexto do consumo de alimentos que eram oferecidos aos ídolos. A lição principal, lá do capítulo 8, é um eco da lição do capítulo 6, verso 12. Né? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Tá? A enfatização do apóstolo Paulo, que ele está enfatizando aqui, é que embora todos tenham a liberdade para consumir certos alimentos ou para participar de determinados eventos, não era o direito pessoal de cada cristão que define o exercício ou não desse direito, mas o amor fraternal entre os cristãos. Por isso que ele encerra o capítulo dizendo, é por isso que se a comida fizer o meu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne para não lhe servir de tropeço. Esse é o mote do capítulo 8. Ele vai dizer, olha, embora vocês tenham liberdade para consumir todo tipo de alimento, porque afinal de contas o ídolo nada é, e se o alimento foi oferecido ao ídolo, ele não foi oferecido a coisa alguma. Então vocês têm liberdade para consumir esse alimento, vocês também têm liberdade para interagir com a sociedade, participar de atividades sociais. Isso não é pecaminoso, né? As atividades sociais não são pecaminosas em si mesmas. O contexto em que ela está associada é que talvez a torne pecaminosa, como nós citamos na semana passada. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte, embora vocês tenham essa liberdade, o exercício dessa liberdade, que é um direito de vocês, ele deve ser considerado sempre à luz do amor fraternal. Porque se o exercício da sua liberdade fizer o seu irmão tropeçar, então é melhor que você não exerça essa liberdade, que você não exerça esse direito para que o seu irmão não tropece, porque você e sim vai estar demonstrando o amor fraternal a ele. Tá? Então o exemplo é o seu direito. Nesse caso agora do capítulo 9, ele vai dar um exemplo de como isso é praticável, como isso é feito na prática. Na vida pessoal dele, ele vai mostrar que ele mesmo pratica aquilo que ele está ensinando. Então o exemplo é a questão do seu direito de como apóstolo, de como pregador, ser sustentado pela igreja. E aí ele vai trabalhar, vai dizer, olha, eu tenho esse direito, contudo,
eu abro mão desse direito em prol de uma causa maior, em prol de um valor maior, que é o avanço do Evangelho, que é o crescimento do Evangelho. E aí nós vamos entender o contexto em que o apóstolo Paulo abre mão desse direito, tá? Embora ele vá defender, por parte do capítulo 9, ao longo de mais da metade do capítulo 9, ele vai explicar esmiuçadamente as razões pelas quais ele tem direito a ser sustentado pela igreja como pregador, como apóstolo, como pastor da igreja. Tá? Em paralelo, nós temos algumas lições. Tá? A gente vai aprender alguns princípios bíblicos sobre o sustento pastoral, do sustento do pregador, do obreiro, do missionário. E também, em paralelo aqui, eu não citei no slide aí, mas você pode anotar, acrescentar aí na sua anotação. Nesse capítulo, nós também temos informações sobre quais são as características de um apóstolo, tá? Para nós entendermos o que é esse movimento apostólico moderno e por que nós rejeitamos utilizar a expressão ou o termo apóstolo para nos referirmos às lideranças da igreja hoje em dia. Nós vamos entender isso a partir das entrelinhas do capítulo 9. Esse não é o tema do capítulo 9. O tema do capítulo 9, volto a dizer, é uma aplicação prática da lição do capítulo 8. Mas nas entrelinhas nós temos outros dois temas que o apóstolo Paulo trabalha e com isso nós aprendemos. Nós vamos aprender sobre os princípios para o sustento do pastor, da pastorio da igreja, do ministério, do ministro da igreja, do obreiro da igreja, e também vamos aprender sobre as lições em relação à condição de apóstolo, que entendemos que encerrou-se com os 12 mais Paulo, tá? Após eles não há mais apóstolos, certo? Então vamos lá ao texto, tá? O primeiro ponto aqui da nossa lição, dos versos 1 ao verso 14, o apóstolo Paulo vai trabalhar o direito dos obreiros de receberem o sustento financeiro das igrejas. Então, esse é um tema aparentemente delicado, as pessoas têm dificuldade às vezes de discutir isso, mas o apóstolo Paulo trata com muita naturalidade, com muita tranquilidade, e é um tema que deve ser tratado com naturalidade porque é bíblico, ele está lá escrito no texto bíblico, tá? O pastor deve ser sustentado pela igreja, tá? A lição final basicamente é essa, tá? Nós vamos ver o porquê que o pastor deve ser sustentado pela igreja, tá? O apóstolo Paulo vai apresentar 5 argumentos para isso, e nós vamos apresentá-los nessa aula entendendo a partir do texto bíblico o porquê os obreiros têm o direito de receberem sustento financeiro das igrejas. Isso tudo ele vai trabalhar do verso 1 ao verso 14. Tá? O exemplo paulino é o seu direito. Como eu disse, esse é o exemplo de prática do ensinamento do capítulo 8. O exemplo que ele está dando é o seu direito de ser sustentado pela igreja em razão da sua condição de pregador, de pastor, de apóstolo. Ele vai defender esse direito, ele vai demonstrar que ele tem esse direito. Tá? Então ele apresenta os fundamentos do seu direito, e depois ele vai apresentar as razões pelas quais ele abre mão desse direito em prol de uma causa maior, em prol de um amor fraternal, em prol de uma preocupação maior do que ele mesmo. Tá? Então, ele vai apresentar 5 argumentos para o exercício do seu direito de ser sustentado pela igreja. Os 5 argumentos são esses: é o seu apostolado, a sua condição de apóstolo, a experiência humana, tá? A lei veterotestamentária e a prática veterotestamentária e o ensino do Senhor Jesus. Então, aí os versos do 1 ao 6, o primeiro argumento, o verso 7, o segundo argumento, do 8 ao 12, o terceiro argumento. No verso 13, nós vamos ter o quarto argumento, e no quarto argumento, e no verso 14, o quinto argumento. Então, vamos lá ao primeiro argumento, tá? O apostolado do apóstolo Paulo, o seu apostolado, tá? Aqui nós vamos ver, além do argumento do apóstolo Paulo, nós vamos ver em paralelo, tá, nas entrelinhas, as características de um apóstolo. Então, como definir um apóstolo? Então, um parêntese aqui. Nos tempos modernos, nós temos igrejas onde os líderes dessas igrejas se apresentam como apóstolos. Tá? Nós vamos aqui demonstrar, a partir da escrita do apóstolo Paulo, por que esses homens se comportam de maneira equivocada. Por que não há apóstolos hoje em dia? Tá? Se você quiser se aprofundar sobre esse tema, tem um ótimo livro escrito pelo reverendo Augusto Nicodemos, um pastor presbiteriano bastante conhecido também, com bastante vídeos na internet, bastante conhecido, um pregador bastante conhecido no Brasil. Ele tem um livro chamado Apóstolos, publicado pela editora Fiel, editora Fiel. Você pode procurar, ele tem em Kindle, ele tem também em outras versões digitais para
as versões digitais da Amazon, versões digitais da Google também, e tem a versão impressa. Não é uma leitura fácil, não é uma leitura muito corriqueira, porque na verdade é uma tese de doutorado que foi transformada em livro. Tem muitas notas de rodapé, mas é um estudo exaustivo e talvez um dos estudos mais aprofundados que tem em língua portuguesa sobre essa temática, apóstolos. Ele vai no fringir ali, né, no resultado final da sua tese, ele vai demonstrar o porquê biblicamente está equivocado qualquer tipo de denominação apostólica após os 12 mais Paulo. Ele vai defender o que todos nós acreditamos como igreja tradicional, como igreja histórica, como igreja de matriz reformada, que o título de apóstolo, tá, a função apostólica encerrou-se com os 12, tá, no caso os 11 originais, mais Matias, mais Paulo. Tá, encerra aí. Depois disso não há outros apóstolos, não há sucessão apostólica na história da igreja, certo? Então fica aí a dica, eu vou botar link na descrição do vídeo, se você quiser comprar o livro na Amazon ou em outra livraria, eu vou deixar links na descrição do vídeo, fica a sugestão dessa leitura. Não é uma leitura fácil, mas é uma ótima leitura sobre o tema, se você quiser se aprofundar sobre o tema, certo? Então, voltando aqui ao nosso estudo, tá? Paulo vai provar as credenciais, as suas credenciais, está ali as usa, não, perdão pelo texto, as suas credenciais para ser apóstolo. Então, essas são as credenciais do apóstolo. Quem não atender essas credenciais não pode ser chamado de apóstolo. Daí a nossa lição secundária aqui do texto é quem de fato pode ser chamado de apóstolo. Quem atende essas duas características, ou melhor, essas três características que vão ser apresentadas aqui no texto. Primeira característica é ter visto Jesus. Tá? O apóstolo Paulo começa o texto do capítulo 9 dizendo, olha, eu não vi Jesus. Tá? Ele também, onde que o apóstolo Paulo viu Jesus? Ele viu Jesus na sua conversão. Tá? Relatado lá em Atos, capítulo 1, verso 21 e 22. Esse texto é bastante conhecido, conta a história de Jesus ali tendo um encontro com o apóstolo Paulo, e o que o apóstolo Paulo nos relata posteriormente é que naquele momento ele viu o Senhor. Tá? E depois o que nós entendemos é que quando o apóstolo Paulo esteve ausente entre a sua conversão e o momento que ele volta para Jerusalém, ele ficou 3 anos ausente, a maioria dos estudiosos entendem, a partir do escrito do apóstolo Paulo, que ele recebeu do Senhor uma série de orientações, provavelmente em visão ou talvez mesmo em uma aparição de Jesus Cristo glorificado, assim como Jesus glorificado aparece para Paulo no caminho de Damasco. Entende-se a maioria que durante esse período o apóstolo Paulo teve encontros com Jesus durante esse período preparatório, porque ele mais de uma vez vai usar a expressão o que eu recebi do Senhor, é isso que eu entreguei a vocês. Ele vai usar bastante no texto da ceia, aqui mesmo na carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, ele vai usar essa expressão. Então, o que se entende é que o apóstolo Paulo recebeu pessoalmente do Senhor. Em outros momentos, ele vai dizer, olha, o evangelho, na carta de Gálatas, ele vai dizer, o evangelho que eu recebi, eu não recebi dos apóstolos, eu recebi do Senhor. Então, ele se coloca em pé de igualdade com os demais apóstolos na condição de ter visto Jesus. Tá? Embora o apóstolo Paulo surja depois da morte de Jesus, ele viu o Senhor ressurreto. Então, a segunda característica então, que o apóstolo Paulo vai apresentar para um apóstolo, que deve ser preenchida, ou seja, esse candidato a apóstolo tem que ter essa demonstração, essa característica, é a realização de sinais. É a realização de sinais. Como nós vamos ver lá em 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo mesmo vai dizer o seguinte, escrevendo aos Coríntios, mas já na segunda carta, ele vai dizer, olha, de fato, as características de um apóstolo foram manifestas entre vós com grande perseverança por meio de sinais, feitos extraordinários e milagres. Ou seja, um apóstolo, se ele entende que tem se ele de fato quer demonstrar a sua condição de apóstolo, ele tem que realizar sinais. E esses sinais não são meros sinais de coisas fantásticas, são sinais e milagres pelo poder de Jesus, tá? Em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Jesus Cristo e de acordo com a vontade de Jesus Cristo. Então, essa é uma característica, tem que realizar sinais. E a segunda é ter um ministério recebido de Cristo, ou seja, ele ter uma ordem, ter uma missão,
ter algo que deve ser uma obra a ser realizada, que foi de fato lhe dada por incumbência pelo próprio Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá em Gálatas capítulo 1, 11 e 12, tá? Ele vai dizer o seguinte: mas, irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo, ou seja, ele recebeu do próprio Jesus Cristo. 1 Coríntios 11, 23, ele vai dizer a mesma coisa, quando ele está falando da ceia, agora já em 1 Coríntios, ele vai dizer, olha, aquilo que eu recebi do Senhor, eu também ensinei a vocês, que na noite que o nosso Senhor partiu o pão, tá? Na noite que ele foi traído, ele partiu o pão, e aí o texto segue, né? Então, o apóstolo Paulo repete essa expressão por mais de uma vez, o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Ou seja, então, a mensagem que o apóstolo Paulo tem, a missão do apóstolo Paulo, a atividade que o apóstolo Paulo exerce de levar o evangelho aos gentios, não foi dada a ele pelo colégio apostólico, não foi dada a ele por um grupo de uma igreja, não foi dada a ele pela liderança de uma igreja, mas foi dada pelo próprio Senhor Jesus, incumbindo ele de ir aos gentios pregar o evangelho aos gentios. Então, essas características, elas precisam estar presentes na pessoa de um apóstolo, tá? Por que nós entendemos que hoje não há mais apóstolos? Porque ninguém consegue preencher os 3 requisitos. Pode preencher até realizar sinais, né? Às vezes alguns sinais são realizados tanto em nome do Senhor, muitas vezes não em nome do Senhor. Muitas vezes existem charlatões que conseguem fazer ilusões, fazer coisas que nos fazem acreditar que houve de fato um milagre, quando na verdade não houve, né? Ou às vezes acontecem coisas extraordinárias que nós não conseguimos entender, sinais extraordinários, tá? As pessoas podem afirmar que receberam uma revelação de Cristo, que receberam uma missão específica de Cristo, mas ver o Cristo ressurreto e provar que viu o Cristo ressurreto e deixar claro e demonstrar que viu o Cristo ressurreto, a maioria deles não consegue demonstrar isso porque de fato não viram o Cristo ressurreto, tá? Então, nesse sentido, fechando aqui um parênteses sobre a questão dos apóstolos, para que nós creiamos na sucessão apostólica, nós teríamos que crer que todos aqueles que se afirmam como apóstolos preenchem esses 3 requisitos, porque esses requisitos são os requisitos que o texto bíblico nos diz que um apóstolo tem, especialmente o apóstolo Paulo, porque ele passa boa parte das suas cartas defendendo seu apostolado, porque havia um grupo de pessoas que duvidava dele, né? Como ele é um apóstolo posterior, vem depois do grupo dos 12 estar reorganizado, né? Com a saída de Judas e a entrada de Matias, ainda fica a dúvida, né? O apóstolo Paulo vem e se apresenta como apóstolo, muitos trazem alguma dúvida. Como assim ele é apóstolo, né? Ele é apóstolo no sentido dos 12, né? Então ele volta e meia está ali comprovando a sua condição. Ele diz, olha, eu recebi a mesma missão que eles, eu tenho os mesmos características que eles, eu tenho a mesma autoridade que eles têm, tá? E nós entendemos isso a partir também da revelação inspirada que o apóstolo Paulo deixa para nós nos seus escritos. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo prova a sua condição genuína de apóstolo no mesmo nível dos demais apóstolos, dos demais 12 apóstolos, tá? Então, ele confronta ainda os coríntios, tá? Por conta dessa dúvida, porque havia um grupo ali entre os coríntios que estavam duvidando do apóstolo Paulo na sua condição de apóstolo, dizendo, olha, ele não é apóstolo, ele é um apóstolo falso, ele é um apóstolo de segunda categoria, ele não é do nível dos 12. Então, muitas pessoas duvidavam e ele confronta eles, dizendo o seguinte, no verso 2 do capítulo 9, ele vai dizer, olha, se para outros não sou apóstolo, tá? Pelo menos eu sou para vocês, para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Ele está deixando claro que todas as características e as credenciais do apóstolo foram apresentadas na igreja de Corinto. A igreja de Corinto viu os milagres que o apóstolo Paulo realizou. A igreja de Corinto viu a autoridade do apóstolo Paulo sendo realizada, o testemunho dele sobre a sua relação com o Senhor. O que eu recebi do Senhor, eu também transmiti a vocês, eu ensinei a vocês. Eles viram o ministério do apóstolo Paulo sendo realizado ali. Então, nesse sentido, eles são uma prova, eles são um selo, eles são uma comprovação de que o apóstolo Paulo é apóstolo do Senhor. Então, o apóstolo Paulo questiona eles, olha, se os outros duvidam, vá lá, tudo bem, tá? Eu não tenho contato com os outros,
Mas vocês poderiam duvidar de mim, vocês tiveram contato comigo, vocês sabem da minha condição, vocês sabem das minhas características, das minhas credenciais. Tá? Então, nesse quesito, os coríntios foram testemunhas das credenciais do apóstolo Paulo. Tá? Paulo ainda vai mencionar outros 2 direitos de um apóstolo, tá? Além do sustento, né, que é esse argumento maior que ele está tratando, ele vai falar de outros 2 direitos. O primeiro direito é do apóstolo casar-se e levar consigo uma esposa cristã, sob o sustento da igreja. Tá? Então ele vai defender ali no verso 5 e 6, nós não temos o direito de levar conosco esposa crente, como também faz os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas. Preste atenção na linguagem do apóstolo Paulo. Ele coloca num grupo toda a liderança do que a gente chama de colégio apostólico da igreja, que não era preenchido apenas pelos apóstolos. O colégio apostólico era preenchido pelos apóstolos e mais as lideranças da igreja primitiva. Tá? Então ele vai dizer, olha, nós não temos o direito de levar conosco esposa, como também faz os demais apóstolos, os irmãos do Senhor, e aqui ele está fazendo provavelmente uma clara referência a Tiago e Judas, tá? Os autores da carta de Tiago e a carta de Judas, e também Cefas, e aí ele coloca Cefas separado, porque Cefas é o líder dessa turma toda, Cefas é Pedro. Tá? Então ele discrimina esse grupo de maneira proposital. Olha, eu não tenho o direito de ter uma esposa, assim como uma esposa que me acompanhe na minha jornada ministerial e seja sustentada pela igreja também, assim como os outros apóstolos têm, assim como Cefas tem, assim como os irmãos do Senhor têm. Ora, bolas, isso é um direito meu, né? Então, ele deixa claro esse direito. Aí no verso 6 ele vai dizer o seguinte, ele além de falar disso, ele vai falar também da questão do sustento financeiro, de não necessitar trabalhar. Esse aqui, o direito aqui no caso, não é só o sustento da igreja, é não necessitar trabalhar para sustento. Ele vai dizer, ou será que somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar pelo sustento financeiro? Porque o que ele está dizendo? Os demais apóstolos, o colégio apostólico, a liderança, esse grupo, os 12, eles estavam sendo sustentados pela igreja, não só os apóstolos, mas a sua casa inteira está sendo sustentada pelos apóstolos. Tá? Daí vem o nosso princípio cristão das igrejas evangélicas, especialmente as igrejas de matriz mais tradicional, igrejas mais históricas, tá? De sustentar não só o pastor, mas sustentar a família pastoral, toda a casa pastoral, porque toda a casa está envolvida nesse processo. Ainda que a esposa do pastor tenha emprego, ainda que a esposa do pastor tenha sustento, a casa pastoral está envolvida nessa tarefa de enviar o evangelho, de sustentar a igreja, de suportar os ônus da tarefa ministerial. Tá? Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo diz, isso é um direito do apóstolo, é um direito do pastor, é um direito do pregador, do pastor da igreja, da liderança local da igreja, de ter o sustento financeiro e também ter o sustento da sua casa como um todo. Tá? Então, ele vai afirmar isso, tá? Por quê? Porque ele vai fazer esse contraponto dizendo, olha, esses são os meus direitos, mas eu vou abrir mão desse direito, eu abro mão desse direito em prol de uma causa maior, em prol do evangelho. Ele vai falar dessa causa ao longo do capítulo. O segundo argumento que o apóstolo Paulo vai trazer para provar que ele tem o direito de ser sustentado pela igreja, como pregador, como pastor, como um obreiro do Senhor, é o argumento da experiência humana. Tá? Ele vai trazer no verso 7 dizendo o seguinte, quem serve no exército à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite que ele produz? Ele vai trazer aqui uma questão do dia a dia, uma questão, um exemplo, 3 exemplos de questões minimamente razoáveis. Então ele vai dizer, o que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, alguém por acaso vai para o exército e banca a sua ida para o exército, né? Ou mesmo quem planta uma vinha, planta uma fruta, uma planta que dê frutos, ele não por acaso espera comer do fruto dessa planta? Tá? Ou quem apacenta o rebanho não se alimenta desse rebanho? Ora, é claro que sim. Então, nesse sentido, ele traz uma demonstração de uma prática cotidiana de que o pregador, o obreiro, o missionário, o apóstolo, ele tem o direito de ser sustentado pela igreja. O trabalho dele não é a igreja, então se o trabalho dele é a igreja, ele deve ser sustentado pela igreja.
Tá? O terceiro argumento que ele vai trazer é a lei veterotestamentária. Ele vai agora fazer aqui umas citações do Antigo Testamento. Ele vai citar Deuteronômio 25:4 literalmente. Tá? Deuteronômio 25:4 vai dizer: não deve-se atar a boca do boi enquanto ele debulha o trigo. É basicamente, o texto diz isso, o apóstolo Paulo repete isso, tá? Repete também em alguns outros textos essa mesma citação. Ele repete literalmente. A lei mosaica, ainda que protegesse o animal, ela era aplicada aos trabalhadores. A ideia ali, o espírito da lei, né, a intenção da lei não era proteger apenas o animal. A intenção da lei era proteger o trabalhador, que deveria ter esperança de participar da colheita da semente que ele estava plantando, o fruto do seu trabalho. Ele não deveria plantar e não ter expectativa de que aquilo que ele plantou, se frutificasse, ele teria acesso àquilo. Então, nesse sentido, a lei mosaica vai dizer, olha, você não pode atar a boca, né, fechar a boca, tapar a boca do boi enquanto ele está debulhando o trigo. Tá? Ele tem que ter liberdade para, depois de debulhar o trigo, enquanto ele está trabalhando, ele comer. Ele precisa comer, ele precisa se alimentar para continuar trabalhando. O mesmo princípio é aplicado aos trabalhadores e o apóstolo Paulo pega esse princípio do Antigo Testamento, da experiência humana, da experiência da prática do dia a dia e aplica ao trabalhador da obra missionária. Ora, o trabalhador da obra missionária, o pastor, o apóstolo, aquele que está incumbido de exercer a tarefa de pregação na igreja, ele por acaso não tem o direito de ser alimentado pelo fruto do seu trabalho? Tá? E qual é o fruto do seu trabalho? É o sustento da igreja, é a igreja crescendo, é a igreja que participe, que se alimenta daquilo que ele está oferecendo, tá? Daquilo que ele está ensinando, do que ele está pregando, da sua atividade pastoral, do seu cuidado. Então, nesse sentido, o argumento da lei veterotestamentária é aplicado literalmente aqui, tá? Então, ele vai dizer, inclusive o apóstolo Paulo vai dizer, olha, será que é com boi que o Senhor está preocupado? Né? A parte B do verso 9, ele vai dizer, será que é com boi que ele está preocupado? Ele ainda vai repetir esse argumento lá em 1 Timóteo 5,17, que também é um verso, 17 e 18 são um texto bastante conhecidos, que falam sobre o sustento pastoral. Verso 17 e 18 diz o seguinte, lá de 1 Timóteo 5, devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara não amordace o boi enquanto ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Tá? Então, o princípio do apóstolo Paulo aqui é o seguinte, se semeamos entre vós coisas espirituais, será demais que nós colhamos de vós as materiais, né? Ou seja, se eu estou trabalhando com vocês e estou semeando a semente espiritual, será que é pedir demais eu colher a semente material, né? Ou seja, assim como ele diz lá em 1 Timóteo, né? Será que o meu afadigar, a minha boa presidência, né? E aqui presbítero aqui é sinônimo de pastor, tá? Essa expressão presbítero no Novo Testamento, ela é usada como sinônimo para essa função pastoral, tá? Presbítero, bispo, tá? Eles são usados de maneira intercambiáveis ali como liderança e como pastor, tá? Como liderança da igreja e pastor. Os termos não têm a mesma aplicação moderna que nós temos, tá? Especialmente quando a gente pensa em sistemas presbiterais, como o da igreja presbiteriana, ou em sistemas episcopais, como da igreja anglicana, tá? Então, essa aplicação mais moderna, ela vem surgir depois, ali no período medieval, tá? Período medieval e período pós-reforma, que é quando surgem os presbiterianos. Mas nesse sentido, dentro do texto bíblico, a expressão presbítero tem a ver com a liderança local da igreja, especialmente a liderança que se afadiga do ensino, tá? É a diaconia do ensino, tá? Porque a diaconia da mesa, o texto chama de diáconos mesmo, tá? Os diáconos são aqueles que estão ligados diretamente com a tarefa cotidiana da igreja, a tarefa rotineira da igreja. As coisas do dia a dia, as coisas do mundo espiritual, do ensino, da palavra e da pregação, a Bíblia vai se referir a ela em relação aos presbíteros, tá? Fechado aqui o parênteses de explicação, voltando ao texto, o apóstolo Paulo tenta deixar claro, tá, que o princípio aqui da aplicação da lei veterotestamentária é o seguinte, se o boi tem o direito de comer daquilo que ele está debulhando, o pastor também tem direito de se alimentar, de ser sustentado daquilo que ele está trabalhando, daquilo que ele está debulhando. Ora, se o pastor
trabalha com a igreja e semeia na igreja coisas espirituais, é razoável, é minimamente aceitável que ele colha o sustento material. Tá? E finalizando, embora o apóstolo Paulo tenha escolhido não exigir o seu direito, a omissão da igreja de Corinto não foi abonada. Tá? Isso vai estar ali no verso 11, mas isso aí já é lá no capítulo, isso já é lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ele vai tratar desse assunto e ele vai dizer o seguinte, tá? Lá na segunda carta ele vai dizer o seguinte: fiz-me louco, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ter sido recomendado por vocês, pois em nada fui inferior a esses superapóstolos, ainda que nada sou, pois as minhas credenciais de apóstolos foram apresentadas no meio de vocês com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Volta aquelas questões que nós já trabalhamos das credenciais do apóstolo. Pois em que vocês foram inferiores às demais igrejas, senão no fato de eu não ter sido pesado a vós? Perdoe-me essa injustiça. Então, tentando explicar aqui rapidamente o que o apóstolo Paulo está discutindo já lá na segunda carta. Tá? Ele está novamente defendendo seu apostolado diante dos coríntios que estavam duvidando. E aí ele diz o seguinte: olha, vocês, eu fiz a mesma coisa que esses tais de superapóstolos que vocês estão dizendo aí que são melhores do que eu. Tá? As minhas credenciais foram apresentadas diante de vocês com tudo aquilo que precisa ser apresentado para demonstrar que eu de fato sou apóstolo. Tá? E aí, qual é a grande diferença entre vocês e as outras igrejas que não duvidam do meu apostolado? É que vocês não me sustentaram. É que vocês não me foram, ou melhor, é que eu não fui pesado a vocês. Enquanto eu estive entre vocês, vocês não me sustentaram. Então o apóstolo Paulo, embora reconheça o seu direito e abra mão desse direito, ele não deixa de deixar claro, perdão aqui pela repetição, ele não deixa de apontar o erro da igreja. Porque aqui, parêntese para nós entendermos, se de um lado nós temos a obrigação do pastor, ou melhor, o direito do pastor de ser sustentado pela igreja, do outro lado nós temos a obrigação da igreja de sustentar o pastor. Tá? Para cada direito há uma obrigação. Então, se o pastor tem o direito de ser sustentado, é obrigação da igreja sustentá-lo. A igreja não pode abrir mão disso, ela não pode dizer: nós não vamos sustentar o pastor, o pastor que se vire, o pastor que arrume emprego, o pastor que se sustente. Nós não queremos um pastor que seja sustentado pela igreja, nós queremos um pastor que faça tudo pro bono. Tá? Isso não existe. Tá? Dentro do texto bíblico, dentro do conceito bíblico, isso não existe. Embora nós encontremos alguns pastores que tenham bivocação, que sejam trabalhadores, às vezes da área educacional, às vezes da área do conhecimento, do ensino, ou mesmo servidores públicos bem conceituados, bem encaminhados na sua carreira e que tenham um bom sustento financeiro, ou mesmo por mesmo empresários, outras pessoas que são bivocacionadas, esse não é a regra. A regra é o pastor servir integralmente a igreja, porque a tarefa do pastoreio exige uma atenção integral. Ela exige uma atenção integral. As nossas igrejas, por conta de diversas questões, não só de questões econômicas, mas também de disposição, questões inclusive de disponibilidade, de generosidade, a grande maioria das igrejas não consegue sustentar os seus pastores de forma integral. Tá? Isso acaba exigindo que o pastor também trabalhe em paralelo. Mas todos esses que trabalham em paralelo têm muito menos tempo para se afadigar do ensino e da preparação da pregação do que aquele que tem o tempo integral para isso. Então as igrejas têm o dever de buscar terem pastor em tempo integral. Tá? Elas têm o dever de buscar recursos necessários para que o pastor possa se dedicar integralmente ao ensino. Porque aqui, como nós vimos lá na questão do casamento e da viuvez, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, aquele que está solteiro não precisa se preocupar com as coisas da casa, tá? Porque ele pode se preocupar exclusivamente com as coisas do Senhor. Aqui, fazendo um paralelo do ensino do apóstolo Paulo, é a mesma coisa. O pastor que tem 2 empregos, 2, 3 empregos, ele tem outras coisas que ele tem que se preocupar. Os prazos do seu emprego, as datas, os horários, as obrigações, as tarefas que ele tem que cumprir em relação ao seu emprego. Se ele é empresário, ele tem as questões da sua empresa, o andamento da empresa.
Ninguém, são pouquíssimos, raríssimos os casos daqueles que não são sustentados pela igreja que tem alguma fortuna que os sustente sem que ele tenha que ter algum trabalho e possa se afadigar exclusivamente disso. Todos os que se afadigam de 2 tarefas, de 2 trabalhos, vão dividir o seu tempo com 2 trabalhos, vão dividir sua atenção com 2 trabalhos. E, obviamente, o tempo que ele precisaria para pregar, para ensinar a palavra, para preparar bons ensinos, para preparar boas pregações, para preparar a sequência de ensino da igreja, para antever a sequência de ensino da igreja, isso vai estar consumido por outras atenções, por outras atividades que vão roubar o tempo do pastor em relação a isso. E se ele ainda assim dedicar mais tempo para compensar, mais tempo ao ministério para compensar, ele vai estar roubando tempo da sua família, vai estar roubando tempo dos filhos, vai estar roubando tempo do lazer, vai estar roubando tempo de descanso. Por isso, nós temos muitos casos de pastores estafados, pastores extremamente cansados, com síndrome de burnout, que é essa síndrome moderna de estafa, de alto estresse, que a pessoa não consegue mais fazer nada. Isso são diversos relatos nesse sentido. Então, voltando aqui para o texto, para que fique de lição para nós, o que o apóstolo Paulo diz? É direito do pregador, do pastor, do presbítero, do líder da igreja ali, ser sustentado? E ao mesmo tempo é obrigação da igreja prover esse sustento. E esse sustento deve ser digno. Esse sustento, inclusive, deve ser dobrado quando esse pastor está exclusivamente em atenção à obra do Senhor. Nós temos inúmeras dificuldades, nós vivemos em um país com os recursos são menores, nosso poder aquisitivo é menor, as pessoas têm muitas dificuldades, mas a igreja deve buscar ser generosa nesse sentido e as suas prioridades de despesas devem ter uma escala de valores, entre elas o sustento ministerial, o sustento daqueles que estão se afadigando na obra, que estão dedicando tempo para a obra. Então essas coisas precisam ser revistas, precisam ser pensadas pela igreja para que nós nos encaixemos naquilo que de fato é o comportamento de uma igreja neotestamentária, de uma igreja bíblica, de uma igreja cristã. Tá? Então, fechado esse terceiro argumento, vamos para o quinto argumento. Tá? O quinto argumento é a prática veterotestamentária. O terceiro argumento era a lei veterotestamentária, o quarto argumento é a prática dessa lei, é a prática do Antigo Testamento, é a prática vivencial daqueles que serviam no templo em relação aos costumes do Antigo Testamento. Então, Paulo agora traz a prática do Velho Testamento, onde os sacerdotes eram sustentados e alimentados pelas ofertas e donativos entregues no templo. O argumento paulino seria do seguinte sentido: olha, se no tempo da lei era assim, por que agora no tempo da graça nós vamos diminuir o padrão de comportamento? Porque como era o comportamento veterotestamentário, toda a família de Levi, a tribo de Levi, foi separada, ela não recebeu terra, ela não recebeu posses, ela não recebeu patrimônio no momento da divisão da terra prometida. Por quê? Porque aquela família, aquele núcleo, aquele clã, aquela tribo, ela seria dedicada exclusivamente ao trabalho no templo, ao trabalho em redor do templo e tudo aquilo ligado ao templo. Família sacerdotal viria dali, todos os envolvidos com o preparativo do culto viriam dali, com os músicos que estavam envolvidos em todas as atividades viriam desse núcleo, dessa família. E óbvio, se eles não ganharam terra, eles não tinham como se sustentar. Então de onde viria o sustento deles? Daquilo que as outras tribos, os outros clãs trariam para o templo, das ofertas, das oferendas. Então o sacerdote oferecia o sacrifício, queimava o animal não era desperdiçado. Parte daquele animal servia de alimento para a família sacerdotal. As oferendas que eram entregues no templo serviam para o sustento também da família sacerdotal, do grupo sacerdotal ali. Então toda aquela tribo era sustentada pelas outras tribos. E o Senhor sempre disse, olha, tragam e tragam em abundância, porque aqueles que estão afadigados da tarefa do templo, eles devem ter bom sustento em grande qualidade, na mesma qualidade que você tem a partir do seu trabalho na sua terra, na sua herança que foi dada ao Senhor. Porque a herança dessa família é essa tarefa. O argumento do apóstolo Paulo é o seguinte: se no Antigo Testamento era assim, agora no tempo da graça, em que nós estamos livres da lei, do peso da lei, que é algo impossível de nós cumprirmos, por que é que nós vamos diminuir o padrão? Por que é que nós vamos retroceder no comportamento? Ora, se no tempo da lei era assim, tá? Se no tempo da lei era assim, agora no tempo da graça, muito mais.
é um argumento muito semelhante ao que Jesus fala em relação aos fariseus e aos dízimos que os fariseus davam. Tá? Jesus diz, olha, os fariseus dão dízimo de todas as coisas, mas se a justiça de vocês não exceder a justiça dos fariseus, vocês estão completamente equivocados, vocês não estão fazendo nada de útil. Então, nesse ponto, em relação ao sustento e aquilo que nós entregamos na igreja e o que fazemos com aquilo, o apóstolo Paulo argumenta nesse sentido. Olha, no tempo da lei, vocês sustentavam, o povo do templo era sustentado pelos donativos, pelas ofertas. Agora, no tempo da graça, nós não vamos diminuir o padrão, nós vamos continuar com esse padrão, inclusive excedendo esse padrão por conta do momento em que nós vivemos na graça. Porque antes nós dávamos o dízimo na tentativa de suprir um medo nosso em relação à ira de Deus, uma tentativa de apaziguar a Deus. Nós agora cremos que estamos em paz com Deus. Então, muito mais agora em paz com Deus, muito maior será a nossa generosidade, porque nós não damos mais dízimo na tentativa de ter algo de Deus para nós. Nós não damos dízimos em ofertas na tentativa de obter algo de Deus. Nós damos dízimos e ofertas na expectativa de que o Evangelho progrida, de que a casa do Senhor esteja bem amparada, de maneira que o Evangelho possa progredir e aqueles que se afadigam da progressão do Evangelho, da pregação do Evangelho, possam fazer isso sem se preocupar com o dia de amanhã. Sem se preocupar se amanhã vai ter comida na mesa, se vai ter luz, se vai ter os confortos necessários da vida. Então, tudo isso está intimamente ligado ao argumento, o quarto argumento que o apóstolo Paulo faz. Tanto é que ele vai fazer uma ponte com o próximo argumento, tá? Porque ele diz isso, olha, se no tempo da graça, no tempo da lei nós fazíamos de um jeito, no tempo da graça nós não podemos diminuir o padrão. E agora ele vai chamar Jesus Cristo para a conversa, porque o quinto argumento é o ensino do Senhor Jesus. Então ele traz o Senhor Jesus para o debate, ele vai fazer uma citação ali do que Jesus disse, provavelmente em Mateus 10:10 e Lucas 10:7, que ele vai dizer que o trabalhador é digno do seu salário, né? Jesus afirma que o trabalhador é digno do seu salário, logo, aqueles que trabalham na obra do Senhor são dignos de salário também. Portanto, Paulo prova o seu argumento, o pregador deve ser sustentado pela igreja. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Ele provou o seu argumento. Entendam aqui, faço aqui um corte rápido. Todo esse texto agora, tudo que a gente estudou até agora, é apenas para que o apóstolo Paulo prove aquilo que é o seu direito. Ele vai provar o seu direito e agora ele vai demonstrar o porquê ele abre mão desse direito como aplicação da regra que ele ensinou no capítulo anterior. Que é aquela regra de se o meu irmão vai pecar porque eu como carne oferecida aos ídolos, então eu deixo de comer carne oferecida aos ídolos para que o meu irmão não peque. Tá? Eu tenho direito, mas eu abro mão desse direito em prol do meu irmão, para que meu irmão não peque, para que o meu irmão não tropece. Então, ele vai apresentar aqui as razões pelas quais ele abre mão do seu direito de ser sustentado pela igreja. Então, o exemplo dele é esse. Tá? Fechou aqui o entendimento sobre sustento da igreja, embora esse não seja o objetivo do capítulo. O objetivo do capítulo é o apóstolo Paulo mostrar na prática o ensino do capítulo 8. Mas nós aprendemos os princípios para o sustento do pastor a partir dos argumentos que o apóstolo Paulo traz para provar o seu direito de ser sustentado. Tá? Então, primeiro, ele recusa por amor ao evangelho. No verso 15 ao 18, ele vai dizer o seguinte. Abra aí a sua Bíblia para que a gente leia junto. Do 15 ao 18, ele vai dizer... deixa eu me abrir aqui, 1 Coríntios 9, tá? Do 15 ao 18, 1 Coríntios 9, do verso 15 ao 18. Mas não tenho me servido de nenhuma dessas coisas, ou seja, eu não tenho me servido de nenhum desses meus direitos, desse meu direito de ser sustentado. E eu nem estou escrevendo isso para que assim se faça comigo, ou seja, eu também não estou falando dessas coisas para que vocês agora resolvam mudar de ideia e digam, nós erramos, nós precisamos sustentar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não está preocupado com isso. Ele está recebendo sustento, tá? Embora ele deixe claro a falha da igreja de Corinto em não participar do sustento dele enquanto ele esteve lá, tá? Mas ele vai dizer, pois para mim seria melhor morrer, ninguém irá invalidar essa minha glória. Qual é a glória que o apóstolo Paulo está querendo fazer referência aqui? O fato de que ele está abrindo mão de um direito seu em nome de algo maior. O algo maior é o avanço do evangelho. Aí ele vai dizer, mas se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois tal obrigação me é imposta. Ou seja, ele está dizendo, eu anuncio o evangelho e isso não é a minha glória. Anunciar o evangelho não é a minha glória, porque isso é minha obrigação.
essa é a minha obrigação como pregador. Eu sou vocacionado para anunciar o evangelho, então eu devo pregar o evangelho. E ai de mim se não anunciar o evangelho, porque ele vai dizer o seguinte, na frase seguinte ele diz: se pois o faço de boa vontade, tenho recompensa. Mas se não é de boa vontade, estou apenas encarregado de uma tarefa. Então qual é a minha recompensa? É que pregando o evangelho eu o faço gratuitamente e assim não me sirva de meu direito ao evangelho. Então, é que pregando o evangelho eu o faço gratuitamente e assim não me sirva de meu direito ao evangelho. Ou seja, o que ele está querendo dizer é o seguinte: se eu estou fazendo isso de bom grado, se eu estou fazendo isso sem receber nada em troca, eu estou fazendo isso, tá, para que o evangelho seja anunciado, para que o evangelho avance, porque eu não vou exigir um direito para fazer aquilo que é a minha vocação, embora eu tenha direito. Eu não vou exigir esse meu direito para fazer aquilo que é a minha tarefa de vida, aquilo que eu fui chamado, vocacionado e capacitado pelo Senhor para fazer. Isso não vai me impedir de fazer aquilo que eu fui vocacionado. Tá? Então o apóstolo Paulo continua ali, ele recusa por amor ao evangelho, porque ele ama o evangelho, ele ama a sua vocação, ele recusa o direito para poder continuar anunciando o evangelho. Paulo não deseja que o seu direito seja pedra de tropeço para que alguém não ouça o evangelho, tá? E aqui a ideia de pedra de tropeço é para fazer mesmo uma referência ao que ele fala lá no final do no capítulo 8, tá? Que o exercício da liberdade servindo de pedra de tropeço para outra pessoa. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo? Se eu ficar exigindo sustento e vocês não puderem me sustentar, o evangelho não será anunciado. Se o evangelho não for anunciado, por minha culpa, porque eu não quis anunciar o evangelho, eu estou sendo pedra de tropeço para alguém que precisa ouvir o evangelho. Então ele continua: para Paulo não deveria haver nenhum obstáculo para o anúncio do evangelho. Tá? Embora esse obstáculo que eu estou botando entre aspas, porque, como eu falei anteriormente, se por um lado é o direito do pregador, é uma obrigação da igreja. O pregador tem o direito de abrir mão desse direito. A igreja não necessariamente tem o direito de abrir mão dessa obrigação. Tá? Então, segunda razão, ele recusa por amor aos pecadores. Do verso 19 a 23, ele diz o seguinte, verso 19 a 23, pois sendo livre de todos, me tornei escravo de todos para ganhar o maior número possível. Para os judeus me tornei judeu para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei, para os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me de tudo, para com todos, para de todos os meios vir a salvar alguns. Faço tudo por causa do evangelho, para dele me tornar coparticipante. A grande preocupação do apóstolo Paulo é a preocupação de todo pregador. É a preocupação de todo pregador genuíno, de todo pregador de fato vocacionado, que foi de fato vocacionado sobrenaturalmente pelo Senhor. Tá? Uma vez o reverendo o reverendo Hernandes Dias Lopes disse uma vez em uma videoaula sobre vocação pastoral, ele disse que vocação não é aquilo que você deseja fazer, é aquilo que você, tentando fazer qualquer outra coisa, nunca deixou de querer fazer. Tá? Então, o que ele quer dizer é basicamente o seguinte, que vocação ministerial é aquele negócio, né, não é a sua tentativa depois de todas as falhas, é aquela coisa que você, ainda que você faça todas as outras coisas muito bem, você ainda assim vai sentir falta de fazer aquilo para o qual você foi vocacionado fazer. Então, nesse sentido, todo aquele pregador que de fato é vocacionado, todo pastor que realmente é vocacionado pelo Senhor, a grande preocupação dele vai ser com o pecador, vai ser com aquele que precisa ouvir o evangelho. Acima de qualquer outra preocupação em relação a sustento, em relação à capacidade estrutural, a estruturas da igreja, qualquer coisa nesse sentido, a grande preocupação dele vai ser anunciar o evangelho. As pessoas precisam ouvir o evangelho. Se essa é de fato a grande vocação, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele recusa inclusive o seu direito a ser sustentado. Por quê? Se a igreja não quer sustentar, os pecadores continuam precisando ouvir o evangelho. Então, minha vocação não é pregar o evangelho, então eu vou pregar o evangelho. De onde virá o sustento? Aí o pregador, o vocacionado, aguarda pela graça de Deus, ele aguarda pela providência de Deus, e Deus tem sido misericordioso com todos os pregadores genuínos, tá? Com os vocacionados genuínos. Então Paulo voluntariamente se submete às circunstâncias das quais ele estava livre,
estava livre antes, para que aqueles que ainda estão sobre essas circunstâncias pudessem ouvir o Evangelho. Esse texto anterior aqui, muita gente às vezes interpreta dizendo que o apóstolo Paulo fez alterações no Evangelho para pregar o Evangelho para todas as pessoas. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: eu me submeto a qualquer circunstância, eu deixo de comer carne oferecida aos ídolos, ainda que essa carne seja saborosa, ainda que essa carne seja mais barata, ainda que o ídolo não exista, ainda que não tenha problema nenhum eu comer dessa carne, eu deixo de comer dessa carne para que uma pessoa que ainda não ouviu o Evangelho ouça o Evangelho. É isso que ele está dizendo. Eu abro mão dos meus direitos. Então, para com os judeus, eu me tornei judeu, embora eu tenha me libertado desse domínio, dessa questão das regras e do judaísmo do segundo templo, desse domínio, desse peso que era colocado. Para a questão debaixo da lei, eu me faço como se estivesse debaixo da lei, embora não esteja, para que eles possam ouvir de mim o Evangelho e então entenderem que eles também não estão mais debaixo da lei. Para os que estão sem lei, eu faço como se nunca tivesse lei, embora eu saiba que eu tenho a lei de Cristo sobre mim. Eu estou debaixo da lei de Cristo, eu não estou livre a fazer o que eu bem entendo. Eu faço aquilo que Cristo manda eu fazer. Para quê? Para ganhar os que estão sem lei. Para os fracos eu me torno fraco. A expressão aqui tem a ver direto com o que ele está falando no capítulo 8. Os fracos, os fortes. Tá? Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me de tudo para com todo, para de todos os meios vir a salvar alguns. A preocupação do apóstolo Paulo é que haja conversão entre aqueles que precisam ouvir o Evangelho. Tá? Ele continua, então, a outra razão que ele recusa o seu direito é por amor a si mesmo. Tá? Do verso 24 ao verso 27, ele vai dizer o seguinte: não sabem que entre todos que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcancei. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro não como quem não tem alvo, e luto não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo e o torno meu escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está usando aqui um exemplo que é uma coisa característica dos coríntios, que é a questão do atleta. Tá? Haviam, além dos jogos olímpicos, tá, que aconteciam em Atenas, havia os jogos istmicos, que aconteciam em Corinto. Eram as duas grandes competições de esportes olímpicos, de esportes entre atletas nesse período antigo, né? Então eram os dois grandes jogos que aconteciam. Então os coríntios estavam acostumados com a ideia do atleta, da busca pela perfeição, do corpo perfeito, da atividade perfeita. Então o que o apóstolo Paulo diz aqui? Olha, a vida cristã é uma corrida. Ele está usando aqui esse exemplo. Então a gente corre, mas só um recebe o prêmio. Então você tem que desejar ser o primeiro. Tá? Você tem que buscar ser o primeiro. Tá? Ele vai dizer ainda, o atleta exerce domínio sobre o corpo, ele tem que ter disciplina, ele tem que ter domínio sobre o corpo. Tá? E ainda ele vai dizer o seguinte, olha, eu não corro como se não tivesse alvo, eu tenho um alvo. Qual é o alvo? O alvo é agradar ao Senhor, o alvo é fazer a vontade do Senhor, o alvo é chegar ao final dessa corrida e receber do Senhor não uma coroa perecível, uma coroa que não perece. Tá? São as expressões que ele vai usar. Então o apóstolo Paulo nos ensina algumas coisas, mas pelo menos 4 lições sobre a vida cristã. A primeira é que a vida cristã é uma batalha, não é uma colônia de férias. Ou seja, você não está aqui a passeio, tá? Você está numa batalha, você está numa corrida, você está numa disputa. Essa disputa não é com seus irmãos, tá? Não é uma questão de disputar com meus irmãos quem é o melhor crente, mas é uma disputa com os desejos da vida. Você está correndo em prol de um objetivo, você tem que ter o foco nesse objetivo. Tá? Segunda, vitória exige disciplina. Se você quer ganhar essa corrida, tem que ser disciplinado. Ele vai dizer, o atleta exerce domínio. E aqui a ideia do domínio, da disciplina, qual que é? Ora, se nessa corrida de fazer a vontade do Senhor, de agradar ao Senhor, eu preciso deixar de comer comida oferecida aos ídolos para que ninguém tropece ao meu lado, eu preciso abrir mão de direitos que são meus para que o evangelho progrida, para que outras pessoas não caiam, para que outras pessoas não tropecem na sua caminhada do evangelho. Então eu tenho que ter a disciplina de abrir mão dessas coisas. Eu tenho que ter o domínio próprio para abrir mão dessas coisas. E
Terceiro, a vitória exige concentração e foco. Eu tenho que ter foco, eu não posso correr como se não tivesse objetivo. Eu tenho um objetivo, tá? Eu não soco com uma luta, eu não estou aqui numa luta como se estivesse socando o ar. Eu tenho um sparring para socar, eu tenho um saco de areia para socar, eu tenho um objeto que eu estou focado, que eu estou objetivando. Então, nesse sentido, a vida cristã exige foco e concentração. Por fim, ele vai ensinar que é o seguinte, que para que o atleta alcance os seus objetivos, todo esforço e sacrifício são válidos. Esse é o que ele está querendo dizer. O cristão, para que ele chegue ao objetivo que ele realmente busca, que é agradar ao Senhor, todo o esforço e todo o sacrifício é válido. Embora aqui sacrifício, a expressão, eu não gosto muito de usá-la, porque às vezes a gente entende errado. Sacrifícios para o cristão não é o sentido de sacrificar algo para receber do Senhor uma bênção, tá? Nós não fazemos esse tipo de sacrifício, mas todos os dias nós sacrificamos os nossos desejos, deixamos de satisfazer os nossos desejos para que o desejo do Senhor seja feito nas nossas vidas, para que a vontade do Senhor seja feita nas nossas vidas. Então, nesse sentido, todo o esforço e todo o sacrifício é válido, são válidos para que você alcance esse objetivo, que é chegar na vontade do Senhor, cumprir a vontade do Senhor, fazer o que é a vontade do Senhor e, nesse quesito, obedecer o grande mandamento, que é amar ao próximo como a mim mesmo. Tá? Conclusão, encerrando aqui, no fringir dos 2 capítulos, o que é a liberdade cristã? Tá? É quando um cristão maduro entende que mesmo que ele tenha direitos legítimos, por amor aos outros, ele pode abrir mão desses direitos. Tá? Por amor aos seus irmãos, você pode abrir mão dos seus direitos legítimos. Tá? Por exemplo, uma coisa clássica entre cristãos e evangélicos, especialmente brasileiros: consumo de bebida alcoólica. Tá? A Bíblia condena o consumo de bebida alcoólica? Não. Tá? É pecado? Não, não é. Eu não posso dizer que é pecado porque o texto bíblico não diz que é pecado. O que o texto bíblico diz que é pecado? O consumo exacerbado, exagerado e deixar-se dominar pela bebida alcoólica. Quando o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos da palavra do Senhor, enchei-vos do Espírito Santo, ele não está ali dizendo que é pecado beber. Tá? O que ele está dizendo é, em vez de você ficar perdendo tempo se enchendo de bebida alcoólica, se embriagando com bebida alcoólica, tá? Encha-se do Espírito Santo, isso é melhor. Então, abra mão de algo que lhe é prazeroso por algo que lhe é, de fato, muito mais útil, muito mais prazeroso. Então, o cristão pode beber bebida alcoólica? Pode, tá? Mas diante do nosso cenário, diante do nosso contexto, diante da nossa sociedade, o consumo de bebida alcoólica, com todos os seus desdobramentos, com todos os problemas sociais que estão envolvidos com o consumo de bebida alcoólica, o consumo também de tabagismo, de cigarros e outras coisas, com todos os problemas envolvidos em relação a isso, com todas as famílias que são destruídas e que tem sempre alguém com algum problema com bebida alcoólica, eu preciso exercer esse direito de consumir bebida alcoólica? Se por acaso algum irmão meu vai se escandalizar com isso, eu preciso fazer isso? A liberdade cristã é quando eu entendo que a bebida alcoólica, embora não me seja proibida, ela não me é essencial. Eu posso abrir mão disso para viver em prol do meu irmão, para que meu irmão não tropece, para que ninguém tenha problemas, para que ninguém se escandalize, para que ninguém passe por dificuldades na minha família ou próximo de mim, ou mesmo eu me exponha a situações desnecessárias, a situações que me coloquem em algum tipo de cilada, de armadilha, por conta do consumo de coisas que podem me dominar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essa é a lição do apóstolo Paulo lá do capítulo 6. Então, praticar liberdade cristã, é praticar o mandamento do Senhor de colocar o outro antes de mim mesmo. O Sermão do Monte tem um bloco específico sobre isso. Olha, se você quer que as pessoas façam alguma coisa a você, então você deve fazer primeiramente a elas. Então, se eu de fato amo meus irmãos e quero cuidar dos meus irmãos, eu abro mão de meus direitos, abro mão de minha liberdade, muitas vezes, para que o meu irmão não tropece, para que o meu irmão possa continuar caminhando seguro na fé, até que ele atinja a maturidade cristã e nós possamos, de repente, mudar algum comportamento em relação a isso. Tá? A liberdade cristã é quando entendemos que o amor prevalece sobre o conhecimento, sobre o direito e sobre a primazia, sobre a ideia de que eu tenho
prioridade, que eu tenho liberdade, que eu tenho direito a alguma coisa. Tá? Então, o amor deve prevalecer sobre tudo isso. O que define o comportamento ético do cristão não é o meu direito, é sim o meu amor em relação aos meus irmãos. Essa é basicamente a grande lição do apóstolo Paulo sobre esse tema todo. Então ele traz aqui, nesse capítulo 9, uma aplicação prática do que ele ensinou no capítulo 8. Tá? Ele traz aqui uma aplicação prática do que ele ensinou no capítulo 8. Ou seja, se comer comida oferecida a ídolos vai fazer o meu irmão tropeçar, então eu deixo de comer. Qual é a lição prática que ele traz no capítulo 9? Eu, como pregador, como pastor, como apóstolo, tenho o direito de ser sustentado pela igreja, mas eu não vou exigir esse direito para que o evangelho possa continuar caminhando. Ainda que isso seja uma obrigação da igreja, eu pudesse exigir dela, eu abro mão do meu direito para que o evangelho seja anunciado, para que o evangelho caminhe, para que os pecadores, os perdidos possam encontrar salvação, para que eu possa completar a minha carreira, porque eu possa fazer aquilo que fui vocacionado para fazer, para eu cumprir a minha obrigação como vocacionado do Senhor, porque eu amo os pecadores, os perdidos, então eu abro mão desse direito. Essa é a aplicação geral que ele traz no capítulo 9, fazendo referência ao capítulo 8, e essa é o que nós entendemos dentro desse contexto geral. Nós aprendemos sobre o uso da liberdade cristã, aprendemos também em paralelo sobre os princípios do sustento do ministério pastoral e também aprendemos ainda sobre a questão do apóstolo. Tá? A gente vai encerrar por aqui, a gente encerrou o capítulo 9, semana que vem a gente vai ao capítulo 10, continuando nessa caminhada aí, mas já na próxima semana a gente não vai vencer um capítulo inteiro, a gente vai vencer em partes, porque os temas vão ultrapassar o capítulo, então a gente vai dividir em parte, mas o fato é que estamos caminhando, se Deus nos permitir, logo mais encerraremos a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ficou com alguma dúvida? Não guarda dúvida, tá? Faz contato com a gente, manda e-mail. Meu e-mail está aí na tela aparecendo, vulmarjunior@ipvh. Quer debater sobre o assunto? Quer esticar a conversa? Comenta aí embaixo. A gente vai conversando, a gente vai fazendo apontamentos, vai fazendo ali algum tipo de interjeições. Tá com dificuldade de entender? Mande suas dúvidas, não guarde suas dúvidas, aprenda, entenda o Evangelho. Nosso objetivo é que você entenda o texto e consiga, a partir do entendimento do texto, fazer aplicações à sua vida cotidiana. Vamos orar para encerrar? Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda-nos nas nossas dificuldades, ajuda-nos a entender que nós devemos fazer um bom uso da nossa liberdade cristã e, embora nós sejamos livres para fazer muitas coisas, nós precisamos entender que nem tudo nós precisamos fazer, porque de fato isso não é prazeroso, isso não é salutar para os que estão próximos a nós, ele pode fazer com que meus irmãos tropecem, pode fazer com que meus irmãos tenham dificuldades. Então, por amor aos meus irmãos, eu abro mão dos meus direitos, nós devemos entender isso. Ajuda-nos a aprender com o exemplo do apóstolo Paulo, ajuda-nos a aprender também as sublições do texto, as lições que falam sobre o sustento do ministerial, sobre também a obrigação da igreja para com o sustento ministerial e também sobre as nossas dificuldades, muitas vezes, de tentar fazer aplicações de comportamentos ou de títulos do texto bíblico para o tempo presente que muitas vezes não fazem sentido e só querem, na verdade, trazer algum tipo de glória pessoal para aqueles que sustentam. Ajuda-nos nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, se Deus nos permitir, semana que vem retornamos para dar continuidade aos nossos estudos. Fique na paz.